Sejam bem-vindos ao nosso Endocast, nosso podcast de endocrinologia, nutrição, metabolismo e saúde. Conto hoje com a presença do Vitor e da Tarsila. Excelente. O Vitor, pessoal, ele é nutricionista pela UNB, atua com foco em comportamento alimentar e é colunista da UOL. Olha só, você lembra de... Tô chique. Obrigado pelo convite, querido. Tô felizão de estar aqui. Seja muito bem-vindo. A Tarsila Dantas, psicóloga pela Universidade Federal da Paraíba, pós em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura, cursos de aprimoramento pela World Federation of Chinese Medicine Society na China, pós em bariátrica, obesidade e transtornos alimentares, pós-graduando em terapia cognitiva comportamental pela PUC do Rio Grande do Sul, mestrado em psicologia pela UNB. Seja muito bem-vindo. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Coisa boa, estou muito feliz. E eu, Dr. João Mesquita, médico, endocrinologista, vou aprender com essas duas feras aqui hoje. Pessoal, o tema de hoje é compulsão alimentar. E no que tange esse problema, a gente tem também um desentendimento. A gente tem uma falta de entendimento, porque hoje qualquer coisa é... tenho compulsão alimentar. A pessoa comeu uma caixa de bis e acha que tem compulsão alimentar. Então, primeiro, eu gostaria de que vocês conceituarem pra gente o que é compulsão alimentar. Então, vamos lá. A compulsão alimentar é um transtorno mental, né? Já pode começar a caracterizar assim, né? Um transtorno psiquiátrico, mental, de comportamento, né? Ele tem algumas características no critério dele, né? A gente vê uma grande quantidade de alimento sendo consumido, né? A gente está falando aí 5.000 calorias, não é? Fui lá e comi uma fatia a mais de pizza porque não me controlei, né? É uma grande quantidade de alimento em um período curto, né? No DSM a gente tem lá menos de 2 horas, mas as pesquisas mostram que esse tempo ainda é menor. É um comer voraz em 45, 50 minutos, né? Com um sofrimento, e aí entra uma característica muito forte do diagnóstico, né? O sofrimento nesse relato, né? Não é que eu fui lá e comi algo que eu amava muito, né? Eu comi o que eu vi pela frente. Posso até começar com o que eu gostava, né? Então, é um sofrimento muito grande. Então, tem algumas características como comer escondido das pessoas, pela vergonha do ato, né? Então, tem algumas características que demonstram o que é uma compulsão alimentar, que é esse comer, essa sensação de falta de controle, né? Então, a pessoa ela come até ficar muito cheia, né? Os relatos, eles falam assim, eu como e não cabe mais, não cabe. Não fui eu que parei, não coube mais. Eles comem, até não conseguir mais, né? Então, tem esse relato dessa angústia, né? Então, não é um comer que a pessoa termina e sente prazer, né? Tem uma culpa por trás. Quando termina, tem um sofrimento. Isso, então a gente pode caracterizar como um comer descontrolado em um curto espaço de tempo que gera uma culpa. Sim. Dor, culpa. Sim, um sentimento negativo em relação a esse evento. Inclusive, o paciente imagina que ele tem algum mecanismo de punição, né? Comi 5.000 calorias, eu vou fazer ali uma atividade física extenuante, eu vou parar de comer. Tem alguma coisa assim? Aí a gente já entra na bulimia, quando há a compensação do ato. Vou me exercitar durante 3 horas, eu vou vomitar, então as pessoas até associam a bulimia só ao vômito, né? Mas não é tomar um laxante, é me exercitar, tudo isso a gente já vai pro diagnóstico de bulimia, que é o transtorno alimentar, mas é diferente da compulsão, né? Não. Quer complementar? É porque uma forma, João, de a gente debater ali em consultório, é porque muitas vezes os pacientes, eles não têm noção, né, da relação que eles têm com a comida. Então, por exemplo, como você pontuou no início, virou algo banalizado. Virou porque é uma palavra que utilizam meio que para qualquer coisa. Eu faço muito esporte. Não, é compulsão por esporte. Não, calma aí. E aí uma forma de definir dentro de consulta que eu gosto de utilizar é a questão do alimento, a especificidade do alimento. Porque normalmente a compulsão ela não tem uma especificidade. Como a Tessera falou, a pessoa sai comendo tudo que vê pela frente. Aí eu uso até o exemplo da latinha de leite condensado, né? Eu uso com os pacientes. Você gosta de brigadeiro? Gosto. Já comeu uma panela de brigadeiro?
Ah, muito fácil comer uma panela de brigadeiro. De boa, tranquilo. Beleza, agora imagina que você comeu uma panela de brigadeiro. Aí depois você lembrou que tinha uma lata de leite condensado vencida, que sua mãe jogou fora. Tá lá no lixo. Tá verde o leite condensado, tem um morcego dormindo dentro. Aí você vai lá e toma. Aí depois você lembra de um sabãozinho de coco, ó. Bem gostoso, lá no banheiro. Aí você vai lá e come aquele sabão. Então, jovem, isso aí é compulsão. Porque não teve especificidade, você saiu comendo tudo que tinha pela frente e você não comeu só o que você gostava. Aí agora você fala aqui pra mim na consulta que gosta de comer caixa de bombom de chocolate e você adora bombom de chocolate, isso é muito específico. Então, já não é uma compulsão. Isso aqui tá, é uma forma exagerada de comer. Mas é uma forma que eu uso pra definir a compulsão de um jeito ali lúdico, né? Pra pessoa ficar mais tranquila, porque muitas vezes tranquiliza o paciente. Ele saber que não tem compulsão. Sim. É, inclusive, um termo que eu corto no consultório. Não, Ah. você não tem compulsão. A gente pode dizer que você tem um comer sem controle, você tem um comer por vontade, você tem um comer hedônico, então, emocional, Ainda enfim. tem o termo comer transtornado, É. né? Que não chega a ser uma compulsão alimentar, mas também não comer uma relação tranquila com a comida. Então, Isso. não comer, então, não chega a ser um transtorno mental, mas é uma coisa transtornada. Isso. E aí a gente entra na nossa segunda pergunta. Se não se trata de compulsão, então Exatamente o comer transtorno. é o tal do comer transtornado. Vocês conseguem definir um pouquinho melhor o que é esse comer transtornado? A gente pode pensar em comer transtornado, daqui a pouco eu falo, pode pensar em fome emocional. Emocional. Dá pra destrinchar o comer transtornado. Pode pensar em hábitos alimentares, né? Principalmente muito com açúcar, né? Todo dia eu tenho que comer aquilo e ela define isso como uma compulsão. E não é, né? Mas o comer transtornado é uma relação com a comida e com o corpo, né? E com uma imagem que causa um sofrimento, né? Não é uma relação tranquila, é uma relação em que ela sofre com isso, né? Em termos sociais, em termos pessoais, né? Alguns casos até nutricionais, né? E não chega a ser classificado em nenhum dos transtornos, né? Mas também não é uma qualidade de vida, uma relação tranquila, né? Então a gente fica naquela, como fosse um intervalo ali. Meio termo. Entendi. Posso usar um exemplo pessoal de um período ali pós uma fase de vida com a nutrição, do trabalho, e beleza, tinha uma depressão instalada aqui no meu corpício. E aí, nessa fase, os treinos, né? Bom, pra quem não sabe, sou triatleta, faço essas provas de Ironman, essas loucuras, mas os treinos, eles não se encaixavam mais, então ele acabava também não sendo mais uma forma nem de autocuidado, nem de válvula de escape, e o recurso era sempre o comer demais. Aí, enfim, eu tenho uma história, assim, com a alimentação, que tem um histórico de obesidade. E aí, nesse período de vida da depressão, eu lembro que eu comia bastante fast food, McDonald's. E aí, trazendo isso aqui muito rápido, às vezes, na infância, né, o que minha mãe conseguia me dar com o dinheiro que ela tinha, era de vez em quando, ali, a cada 3, 4 meses, uma promoção no McDonald's. Ela me buscava lá na escola pública. Então, nesse período de tristeza, de profunda ali com o trabalho, que não estava infeliz com aquilo, aí eu buscava isso na comida, McDonald's. Então teve um dia assim que eu não sabia necessariamente se eu queria McDonald's ou Burger King. Eu falei, vou nos dois. Eu posso. Tá tranquilo. Comprei um, comprei no outro, levei pra casa, comi ele tranquilão. Mas percebam, eu só comia o que eu gostava, né, na época. O que me remetia a algo muito bom, que era minha mãe e tal, aquela lembrança. Então não era um exagero alimentar, claramente, mas não tinha nada a ver com vou comer tudo que tem pela minha frente. É muito específico. Não, eu vou chegar, vou comer o fast food. Então trouxe aqui uma definição pessoal, assim, do que eu vejo, né, como a gente trabalha, com comer emocional, de verdade, comer transtornado, comer exagerado. Tinha tudo aqui junto. Tudo misturado. Tá. Então, inclusive, é aquele paciente que chega assim, por exemplo, em casa, à noite, cansado, janta e quer atacar a geladeira, quer comer um monte de chocolate. Então, isso seria um comer transtornado também. Exatamente. Necessidade de doce, muito aguda, principalmente no período noturno, que isso é muito comum em consultório, né? Algo palatável, né, Júlio? Ou gostoso, né? Gostoso. Eu mereço. Eu mereço. Um prêmio, um troféu ao longo do dia.
no dia. Isso, Tarsila, assim, até que jogar isso, comentar com a Tarsila, é porque eu me lembro de uma paciente que ela comia a comida congelada. É mesmo. Assim, não, é que eu chego e ataco a geladeira. Não, mas, ok, já vi isso aí muitas vezes. Aí, não, mas é porque eu só pego lá na marmita e como. Não, peraí, então, deixa eu te indicar aqui pra uma psicologia, porque tá um negócio pegando aí. Mas eu lembro disso, assim, no início, né, quando eu comecei a trabalhar com isso, e pra mim, não como diagnóstico, né, mas minha visão foi como uma compulsão alimentar, de fato. Só que eu nunca consegui dar continuidade nesse tratamento. Então, só trazendo esse tema aqui pra gente refletir. Eu não acho específico, né, não vejo como específico a comida congelada. Já é, Não, perde a palatabilidade, né? não é pelo prazer. Sim, que a fome emocional ela tem muito do prazer, né? Ela só come. Sempre uso esse tempo que você usou, algo gostoso. Uhum. Coisinha. Algo, né? E a fome emocional ela tem isso, né? Que a pessoa ela usa a comida para regular as emoções. Então, eu tenho uma ansiedade, eu não sei lidar com ela, eu vou lá comer como açúcar, geralmente açúcar com gordura misturada, né? Leite industrializado para calmar, né? E aí, então, ou eu não entendo o que eu estou sentindo, que é muito comum também. Eu nem sei o que é que eu estou sentindo, mas tem algo aqui, eu vou lá e quero me anestesiar com a comida. Então, a forma de anestésico das emoções, né, que a pessoa não consegue lidar. Então, a forma emocional, ela tem essa característica, né? Eu vou regular minha emoção por meio da comida. O que é muito simples, porque a gente aprendeu no nosso primeiro dia de nascido que o leitinho é calma, né? Então, a gente já nasceu um comedor emocional, né? Então, o problema não é a fome emocional em si. A gente faz isso. O problema é quando eu uso isso como remédio, para regular a emoção. Quando eu uso isso como, né, não tem problema nenhum. A gente tá aqui, vamos sair daqui e comemorar e vamos, né, comer uma coisa. Então, sem uma fome emocional, teoricamente falando. Tem alguma coisa errada nisso? Nenhuma. Não. O problema é quando eu uso isso para regular minhas emoções, né? E aí eu nem aprendo sobre minhas emoções, nem aprendo sobre mim mesma. E eu agravo o meu padre. Porque eu crio um outro problema, que é a relação com a comida, às vezes sobrepeso, né? Enfim, então uma questão, não é um transtorno, mas é também bem sério para muitas pessoas. Isso, do ponto de vista médico, que você falou, é muito interessante, porque quando a gente vê, eu já vou pular aqui, fazendo bypass nos temas, e puxar já para as medicações. Tô curioso. Tem um trabalho muito interessante que eles compararam o efeito da bupropiona e da sertralina no uso de para compulsões alimentares. E os dois melhoram a ansiedade, os dois melhoram os estados depressivos, principalmente sertralina, e diminuem a incidência de episódios compulsivos. Mas o curioso é que o principal antidepressivo do trabalho, a sertralina, ela não foi capaz de reduzir peso, porque teve a métrica ali de incidência de compulsão, de episódios compulsivos, e a métrica de perda de peso. Então, a sertralina, ela não foi capaz de reduzir peso. Então, o que eu quero dizer com isso? Que essa parte emocional, essa questão da relação de comida, a gente substitui por uma medicação, a gente tem que saber muito bem qual parafuso que a gente está apertando. Porque nada, a gente coloca uma sertralina numa menina, a menina não tem mais relação sexual, ela não lubrifica mais direito, ela não tem mais libido, ela não tem mais capacidade, ela tem a capacidade de atingir o orgasmo prejudicada. Tira a qualidade de vida. Totalmente. Eu costumo dizer que o antidepressivo é pior que o anticoncepcional para a saúde sexual da mulher. Entendi. Nesse nível. Então, aí acaba que ela continua acima do peso, ela continua se relacionando mal com a comida, ela agora está com um desejo sexual hipoativo e Criou um problema novo. criou um problema novo, longe de deixar ela no estado de, abre aspas, felicidade, né? Então, eu achei interessante essa questão. Fiquei reflexivo. Só. Né? É difícil. E aí, pessoal, agora eu vou dividir essa terceira pergunta em duas, né? A gente vai fazer uma parte psicológica, a gente vai fazer uma parte nutricional. Vamos começar aqui com o Vitor. Por que episódios compulsivos, por que comportamentos compulsivos acontecem, Vitor? Nossa, isso aí é mó polêmico.
Isso dá treta hoje em dia na internet. Dá porque vou começar com a história da nutrição comportamental, né? Que era a forma que o pessoal tinha de trabalhar sem manejo de dietas, através de orientação nutricional e tudo. E isso acabou criando uma discussão muito severa, assim, virtualmente, entre dieta funcionar e dieta não funcionar. Mas o ponto que importa nisso tudo e que vai fazer diferença para as pessoas é o conceito de mentalidade de dieta. O de, ou eu estou de dieta, estou fazendo tudo certo, estou pesando a comida aqui na balancinha de traficante, estou fazendo exercício físico, e se eu não... se eu não tiver... Ou eu estou fazendo isso tudo 100%, ou então estou na esbórnia, no Offenbar, e só como porcaria. Entre aspas aqui, André, por favor, porque, ou seja, a pessoa, muitas pessoas, eu não, isso a Tarsila consegue complementar em relação à questão psicológica, sim, mas elas não conseguem o meio termo, ou é 8 ou 80. Então, trazendo a nutrição à tona, eu te dou lá o papel, e eu te falei que no lanche da tarde você vai comer uma maçã e 2 castanhas do Pará, que é um lanche clássico aí da nutrição. E aí aquela pessoa não come isso e ela troca por brownie. Bolo no pote, bolinho no pote. Pronto, já me sinto um fracasso, já não dou conta de seguir dieta, então é melhor largar tudo de mão. Então eu vejo isso também como uma forma de ir para o caminho do comer exagerado, da compulsão alimentar, porque é aquela questão de a pessoa não saber se perdoar por algo que ela fez. A dieta é uma coisa tão assim importante de seguir e uma afronta você furar a dieta que você acaba se martirizando, se batendo, se remoendo por conta daquilo daquele fracasso, que foi não comer a maçãzinha com castanha. Então, eu vejo assim que o problema, a gente tem uma temática que, não, o problema são as dietas, mas quer evitar a treta? Eu diria que o problema é a mentalidade da dieta. Não vejo que a ferramenta seja o problema, né? Porque a gente tem os remédios, a gente tem a terapia, a nutrição, tem várias ferramentas interessantes para a gente utilizar com os pacientes. Mas uma analogia que você me permite fazer, claro, um medicamento, claro, não, pode usar o Ozempic tranquilão, Saxenda, Victoza, de boa, é só ir lá, não precisa pedir a prescrição, vou lá e tomo. Ou então... não, beleza, é só fazer dieta que emagrece. E aí, não, mas qual é a fase que a pessoa tá? A pessoa funciona com dieta? Ou ela funciona mais com regras? Ou ela funciona mais com orientação? Ela funciona mesmo com Ozempic? Ou ela... Peraí, ela só precisava aumentar a saciedade dela com vegetais e tava tudo certo. Então eu gosto desse caminho mais... Nada contra medicamento, nada contra dieta, mas acredito que tem uma ferramenta para cada indivíduo. Individualização. Individualização. Aí entra muito a questão da martirização, né? De como o paciente ele interpreta o fazer dieta, né? O quão rigoroso ele é com ele mesmo, com aquela execução da dieta. Sim, a ferramenta, ela existe, tá aí a tal da dieta, mas não, a treta é a dieta, não. A forma como a pessoa come é o que gera o problema, que eu acho muito mais importante do que o que ela come. Com certeza. Tarsila. E aí, então, 2 questões que ele trouxe, né, muito interessantes, né, que é essa crença, né, que eu sou um fracasso. Né? Então, se eu sou um fracasso, se eu não consigo seguir a dieta, então melhor nem seguir. E aí, entra no afeto negativo, né, que já é o grande desencadeador da compulsão alimentar. Então, eu não consigo fazer nada certo, mas uma vez eu me comprovei, né, ele não consegue ver todas as outras evidências e que ele faz coisas certas, né, então... Essa pessoa, ela entra nessa sensação e geralmente tem um episódio de corrupção, né? E é muito interessante, né, a gente perceber... eu gosto muito de trabalhar com os pacientes, né? Eu gosto muito de explicar, né? No meu trabalho eu uso muito a psicoeducação. Eu gosto muito de falar do sistema dopaminérgico, né? Que é o sistema de recompensa. E aí eu falo assim, pensa um pouquinho, a gente é um bichinho, a gente esquece. A gente é um bicho. A gente esquece que a gente é um animalzinho. E eu falei, pensa num animal da floresta emagrecendo. O que vem na cabeça? Tá passando por deserto. Tô morrendo. O nosso corpo, ele tem essa produção, né? Então eu falo assim,
nós, né, não todo mundo, mas boa parte, a gente tem um acesso exagerado à comida que não existia há poucas décadas atrás, assim, é muito recente. Então, óbvio, nosso corpo ele foi preparado para não emagrecer. Então, eu penso, aí nosso corpo tem que fazer o quê, né? Ok. E aí o paciente, às vezes, está sem dormir direito, sem ingerir água, né? Estressadíssimo e quer emagrecer. O corpo vai dizer o quê? Me perdoe, mas você tá morrendo, eu não vou deixar você emagrecer, né? Vai dar não. Não vai dar, não. Então, entra aí o sistema dopaminérgico, que é o nosso sistema de recompensa, e ele se programa. Ele se programa, ele é bonitinho. Ele faz, tá bom, não tá comendo nada que você gosta, né? Essa relação com a dieta patológica, né? Sim. Não pode comer nada fora do que você gosta. Nossa, você sofreu profundamente porque você se deparou com um lanchinho e não posso, né? Então, aquela relação, assim, de sofrimento. Ele se prepara para quando você dá uma brechinha, ele vai liberar tanto prazer e vai inundar seu cérebro que você vai ter uma sensação de descontrole. Porque é como se seu corpo estivesse dizendo assim, nessa no deserto. Olha, ela encontrou finalmente uma caça. Ela encontrou um pé de alguma fruta. Então, come. Então, você come para sobreviver. E a gente não consegue entender esse mecanismo, que na verdade é instintivo, é muito antigo, né? Então, as pessoas que fazem um processo de emagrecimento que é baseado no sofrimento ali, nessa relação que você está trazendo, não dá certo. Eu brinco dizendo assim, olha, teu cérebro tem milhares de anos de experiência, ele vai ganhar de você, né? Então, não adianta, ele vai estar lá, você quando se depara com o alimento, muitas vezes tem esse episódio compulsivo, porque seu corpo vai entender, então come, porque você está emagrecendo, você está morrendo, ele tem que estar morrendo, né? Então, esse sistema dopaminérgico, ele vai se programando, então a pessoa tem essa sensação de perda de controle, né? E vem daí, né? Dessa lógica, né? E aí, dentro desse quadro de compulsão, a gente tem algumas características psicológicas que a gente pode tentar colocar aqui, né? Um é a baixa autoestima. A baixa autoestima é bem presente no quadro, tá? Uma insatisfação corporal. E uma sensação de que o corpo é uma massinha de modelar, que se eu fizer aquilo outro, eu vou ter para o corpo. Essa sensação de que, sabe? Então me dá esse remédio para ficar com o corpo de não sei quem. Sabe essa sensação que a pessoa tem, né? O pobre coping, o que é isso? É como eu lido com o estresse. Geralmente essas pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande de lidar com o estresse. Então, o coping dela é paupérrimo, ela não consegue, né? Então, e aí entra a comida regulando, né? E aí é uma baixa autoeficácia também nesse sentido. Ela tem a sensação de que ela não consegue resolver os problemas dela. E aí, com características psicológicas dentro do quadro, né? Fora muitas vezes uma impulsividade, né? Que a gente também precisa tratar, né? Impulsividade não trata com não pode, né? Sei que se trata, né? Então, tem algumas coisas psicológicas do quadro da compulsão precisam ser tratadas. Precisam, né? Elas precisam ser tratadas, né? E aí, essas seriam algumas, né? O porquê essas pessoas têm essa compulsão alimentar, né? Seriam essas características que ela tem. Nossa senhora, Tarsila, a pessoa então ela entra num ciclo vicioso que é E com essa palavra, violentíssimo. violente. Porque você pega um paciente que ele é estressado. Estressado não nervoso necessariamente, mas estressado por uma baixa autoestima, por exemplo, por uma questão corporal que não agrada. E aí você pega esse paciente e ele não dorme. Ele tá gordo. A gente sabe que ele tá acima do peso. Essa obesidade leva ele a uma desregulação do apetite, desregulação do humor, desregulação do sono, aumenta o cortisol, resistência insulínica, baixa testosterona, causa distúrbios menstruais na paciente. E isso tudo, não vou entrar em detalhes aqui hoje, mas desregula o apetite do paciente de uma maneira completamente... Eu diria até... Não, acho que a palavra não é injusta, mas... desregula tanto que isso sim seria injusto eu comparar o apetite de um paciente obeso com o apetite de um paciente magro. Então muitas vezes a gente vê ali a gente tá lá fazendo alguma refeição e a gente vê lá um paciente com mais peso fazendo uma refeição hipercalórica, né? Aí muita gente fala, lá, depois não sabe o que emagrece. Mas o apetite desse paciente ele é diferente, é maior e é mais hedônico. Hedônico é aquele apetite por prazer. Então, esses pacientes eles têm uma desregulação
tanto na satisfação, tanto naquele shut-off do apetite. Vamos, tá bom, já comeu o suficiente, vamos desligar aqui o apetite. Os pacientes têm resistência à leptina, eles têm resistência à insulina, que são os principais aumentadores de apetite. Eles têm uma testosterona baixa, no caso dos homens, principalmente, o que vai gerar alteração de humor, indisposição, insônia, vai ter uma tendência a ter uma projeção do abdômen. Então, a gente vê aqui de aspectos nutricionais, psicológicos, médicos. Se esse paciente ele não for, se ninguém pegar na mão dele e puxar ele para fora, ele consegue sair, mas alguns casos são bem Difícil. bem tratamento. complicados, né? E isso a gente poderia fazer um podcast só de alterações endócrino-metabólicas dessas questões que a Tarsila acabou puxando pra gente, tá? Mas falando em tratamento, Caramba. Tá, eu posso só fazer uma observação aqui, rapidinho, né? A gente, compulsão alimentar, obviamente que tem uma maior incidência entre os obesos, mas o peso não entra no critério diagnóstico, né? Sim. Então, assim, é importante a gente deixar isso pontuar, né? Então, a gente associa muito obeso à compulsão alimentar e compulsão alimentar ao obeso. E essa associação ela não é 100% verdadeira, né? Existem obesos que não têm compulsão e existem pessoas que têm compulsão e não têm nem sequer sobrepeso, né? Então, o peso ele não entra no critério e é uma coisa muito difundida, né? Muito. Muito. As pessoas acham que os obesos têm compulsão e não necessariamente. você sabe agora uma coisa fora do roteiro. Que eu tive um paciente que, bom, na verdade ele não era meu paciente, ele passou pelo meu consultório, fez umas 2 consultas, mas a história era basicamente essa, ele não conseguia se controlar. E para conseguir controlar o peso, ele fazia uma refeição por dia. Controlar o peso. Tá. Controlar o apetite. Deixa ele começasse a comer, Sim. Aí, ele ia entrar no ciclo. Então o jeito que fazer, não, então em vez de comer, vamos supor, 3 vezes por dia, vou comer uma só. interessante. Né? Então a gente vê que é muito heterogêneo, né? Esse tipo de comportamento alimentar, que é uma coisa absolutamente que é muito longe de ser uma alimentação saudável, de ser uma rotina saudável, ainda mais como como um critério de necessidade, né? Eu preciso fazer isso, senão vou ter um descontrole de peso. E falando nisso, o Vitor, como é que a gente trata isso? Pois é, né? Nutricional. Pô, que pergunta boa. É porque eu sou nutricionista, né? Vocês estão sabendo? Não, é porque é importante pontuar assim, eu preciso que os pacientes entendam, as pessoas, que a nutrição ela não é a principal ferramenta que a gente tem no tratamento da compulsão alimentar. E às vezes essa demanda vem só para nutrição, o que, bom, na minha opinião, inviabiliza totalmente assim o tratamento. Tratar só com nutrição. Vamos ter ferramentas na nutrição, beleza? Mas eu acho importante pontuar isso, João, porque às vezes existe uma dificuldade do paciente de ele entender que ele precisa de mais ajuda para tratar daquela compulsão. E que não é só nutrição, uma dieta nova, porque é comum a pessoa procurar nutrição comportamental. Não, mas esse nutricionista aqui vai ser diferente, mas vai ter lá um negocinho que vai controlar minha compulsão. Não, gente, vamos ter ferramentas. E aí, falando de nutrição, agora respondendo a sua pergunta, o manejo ele depende muito de cada paciente. Então, a forma que eu acho muito interessante de trabalhar é tentar trazer autonomia para ele. Isso é legal. Eu acredito que é uma das ferramentas mais interessantes, porque pode até ser a dieta, pode até ser a utilização da dieta, mas pensar em dieta no paciente com transtorno alimentar em geral, ela acaba não sendo o melhor dos caminhos. Então, quando eu falo dieta, eu falo daquele esboço ali, porque muitos dos pacientes eles querem, eu quero ver alguma coisa, quero ver. Aí, eu gosto do caminho de, peraí, vamos fazer o seguinte, me manda um diário do que tu come, a gente vai observar diariamente o que você faz, e aí a gente vai trabalhando os feedbacks em cima disso. Olha, você percebeu que aqui você comeu porque você nem estava muito afim de comer, mas você foi lá e ingeriu mesmo assim esse docinho, mas você falou também que não gosta muito de doce. Então, criar autonomia através do diário, isso estou falando aqui no caso, trabalhar sem dieta. A pessoa viu, não, peraí, eu comi diamante negro, eu nem gosto. Tu me falou que eu gosto de coxinha.
Ah, então, não comer coxinha? Por mais que pareça uma conduta maluca, a intenção aqui é, mas você falou que gosta disso. E às vezes você está tão desconectado ali dos alimentos que você realmente te dão prazer, que realmente fazem sentido para você, você está começando a buscar um monte de coisa que não faz sentido nenhum. E aqui eu não estou pontuando alimento bom ou ruim, né? Se industrializado ou não. Eu falo sobre a pessoa está tão desconectada que ela não sabe por que ela come o que ela come. Então, muitas vezes o que dá para fazer com a nutrição é o que eu acredito que acontece na psicologia, é trazer a conexão da pessoa com a comida. Ó, você falou para mim que gosta desses alimentos aqui. Você falou para mim que gosta de arroz com feijão, mas todo nutricionista que você foi cortava arroz com feijão, porque falou que carboidrato engorda, vamos comer arroz com feijão. Então, trazer autonomia, mostrar para ela o que ela gosta, o alimento que faz sentido para ela, a hora que ela gosta de comer a pizza com um familiar. Então, o que eu consigo fazer dentro da nutrição, porque tratar a compulsão sozinho acaba sendo, assim, basicamente impossível. Então, eu consigo dar espaço para, beleza, você pode tratar lá com os seus medicamentos, com o seu endócrino, com o médico que estiver te acompanhando, mas muitas vezes eu não consigo ver o que tem por trás das questões que fazem ela comer aquele alimento que ela não gosta. Aí não, mas a terapia vai te ajudar nisso. E aqui na nutrição eu consigo te dar o manejo de, é importante comer vegetal, é importante comer fruta, é importante você comer as coisas que você gosta, que teoricamente não podem estar numa dieta. Aí eu tento avaliar cada caso. Eu gosto da não dieta, galera. Gosto bastante. Explica isso pra gente, como é que é. A não dieta, né? De você não usar. De a pessoa aprender a comer através de orientação nutricional. Porque o pensamento de dieta é o seguinte. Hoje em dia sou bem em cima do muro, né? Em relação às dietas. Mas se a gente fizer uma reflexão, a Tarsila falou sobre a amamentação. O leitinho é gostoso. Quando você nasceu, a gente ia lá e mamava. A gente não mamava de 3 em 3 horas, não pesava o leite na balancinha de traficante. O leite não era lacto-free, o leite da mamãe. Não era gluten-free, zero açúcar. Pronto, você mamava. E acabou. Não tinha, não pesar meio leite, não. Você mamava e pronto. Largava o peito quando você estava saciado e satisfeito. Ponto. Não existia isso. Então, eu digo isso no pensamento de história mesmo. Sim. Agora, beleza, existe a ferramenta na atualidade. O que a gente faz com ela? Muita gente não sabe lidar com essa ferramenta, então peraí, vamos aprender a não precisar da ferramenta. Teoricamente seria muito bonito as pessoas comerem de acordo com a intuição que elas sentem, o que elas gostam de comer, a saciedade. Só que a maior parte da população está bem desconectada disso. Então, cabe a nós, assim, como profissionais, não, peraí, vamos criar uma forma aqui para essa pessoa. Quem é você, Tarsila? Quem é você, João? Como é que você gosta de comer? Vamos descobrir isso. E aí isso leva um tempo. Por isso que, assim, só com a nutrição acaba sendo... A gente entra muito na psicologia, assim, não fica um trabalho eficaz. Mas Entendi. com a nutrição eu consigo ver, olha que legal, agora você descobriu que você gosta de comer brigadeiro só quando você encontra a sua família. Então, bem. E aí eu já vejo como um avanço isso. Porque antes era um brigadeiro no modo automático. Não, você comeu por quê? Você gosta? Não, porque tava lá. Não, peraí. Mas quando você encontra o papai e a mamãe, você não fica mais velho, eu fico feliz. Então, pronto, aqui, ó. Esse aqui é o dia do brigadeiro. Legal. Porque na dieta vai falar, não, tem um dia do lixo, tem um dia da refeição livre. A pessoa se desconecta daquilo. A gente entende que tem a galera que tem um comportamento guiado por regra. E beleza, vamos respeitar todo mundo. Tem mesmo. E vamos... Você é a pessoa que só conhece dieta. Porque você quer emagrecer desde quando? Desde que eu não me entendo por gente. Isso, a resposta existe. Com certeza, escuto um. E aí, vamos pra onde? Eu já vou chegar do nada. Não tem mais dieta, não. Agora eu mato a pessoa. E aí, eu acabo indo pra esse lado. Não, então vamos usar aqui o esquema nutricional pra você ver. Vamos escrever aqui a banana. Aí vamos indo aos poucos. Ou banana ou qualquer outra fruta que você quiser. Mas que outra fruta? Cara, qualquer uma. Então, tem que ir aos poucos, galera. Por isso que eu trouxe vários exemplos. Com a nutrição, que eu tento fazer é trazer conexão com a comida.
Legal, maravilhoso, Vitor. Eu já são várias coisas preparadas. É, Até em relação familiar, de filho e tal. Muito doido isso. Legal, legal. muito bom, muito bom. E do ponto de vista psicológico, tá sendo... Ponto de vista psicológico, eu vou começar trazendo, costurando com o que você falou. Lembra que eu falei que uma das características psicológicas era a baixa sensação de alta eficácia? Uhum. Né? Também. Muito massa, sim. Então, eu preciso de um profissional que me diga o quanto eu tenho que comer, que horas eu tenho que comer, qual a pesagem. O profissional não sabe a minha fome naquele dia, mas ele vai dizer que são 300 gramas, que são... Então, assim, eu tenho uma baixa sensação de alta eficácia muito grande, preciso que alguém me diga o tempo todo, né? E aí é o papel, né, da nutrição muito bom, né? Traduzindo para termos psicológicos, né? Ele trabalhar essa autonomia, né? E essa conexão. Então, na terapia, a gente vai trabalhar essa conexão com o paciente, né? Dos sinais deles. E aí, um pouquinho entrando, né, na parte do comportamento alimentar, né? Do que é fome, do que é saciedade, do que é essa relação com a comida, de como ele come um pouquinho, né? Mas indo para a parte um pouco mais psicológica pura, a gente vai trabalhar os pensamentos, né? Como você falou aqui, você trouxe né? Eu mereço, né? O pensamento que a gente chama de pensamento dicotômico, que é o 880, o preto e branco, né? Então, tem alguns pensamentos que estão por trás desse comportamento também. E a gente fala, são pensamentos disfuncionais, né? E a gente precisa fazer a reestruturação cognitiva nesse paciente, para ele entender e ele mesmo reestruturar, né? Então, a gente precisa fazer a regulação emocional nesse paciente. E aí, talvez seja a parte mais importante aqui do tratamento, né? Essa regulação emocional. E esse paciente, ele entender o papel da comida, entender o papel da comida e entender todo o resto também, né? Então, muitas vezes a gente entra aí, ó, e às vezes, né, uma terapia bem longa, muitas vezes, né? Então, é entender essa regulação emocional, entender algumas questões. A psicoterapia, em termos de tratamento, é o que a gente tem na ciência que é mais eficaz para a compulsão. Então, dos tratamentos. Qual o melhor tratamento? É o multidisciplinar, certo, né? Então, a ajuda do nutricionista que entenda, né? Porque não são todos que entendem, tá tudo bem, eu também não entendo de outros tratamentos. Então, o psiquiatra, o endócrino, o educador físico que entenda também, né? Que entenda aquele comportamento com a relação a relação com o exercício físico também, geralmente, é lá, isso, né? Então, o tratamento multidisciplinar. Mas, qual desses tratamentos é o que tem maior eficácia psicológica? Isolado, né? É o psicológico. Então, a gente, às vezes, os casos mais leves ou moderados, às vezes, sozinho consegue tratar. Os casos mais graves, a gente precisa do medicamento, enfim, alguma coisa assim. Mas a gente tem na ciência que até os casos mais leves, só a psicoterapia, ela dá conta, né? Porque é um transtorno mental, é um transtorno psicológico. Ela precisa entender tudo isso, né? Então, a gente consegue fazer um tratamento nesse sentido, né? De regulação emocional, de reestruturação cognitiva, né? Enfim, de relação com o corpo. E aí entra muito sério no tratamento a relação dela com o próprio corpo, com essa insatisfação e tal, né? A relação com a autoestima, né? E a relação com a comida em si, né? Que às vezes é vista como vilã, é vista como... tem uma centralidade enorme, né? Na vida dela, né? Só pensando nisso o dia todo, enfim. Tá? Essa relação com a comida também, né? Então, é basicamente essa regulação emocional do paciente, né? Em termos de autoestima e tudo mais. Relação com a comida e relação com o corpo. a regulação emocional é com as emoções, né? Não, a autoestima seria o outro aspecto que a gente trabalha. É a gente entender ansiedade, tristeza, entender raiva, entender alegria, regulação emocional, como a gente lida com nossas emoções. Nossa, é realmente uma reestruturação, né? Que estrutura o ser humaninho. Para a compulsão alimentar. Tem um livro interessante chamado Emocionário. Já viu Emocionário? Não. Emocionário. É um dicionário de emoções. É bem infantil até. Tem um dinossaurozinho feliz, dinossaurozinho triste, mas ele escreve lá o que é tristeza, o que é raiva, o que é fúria, o que é ódio, o que é solidão. Ele traz... Para entender o que está sentindo. É assim, aparentemente bobinho, mas não é. Não é nada assim. A gente confunde muito. Os homens, por exemplo, confundem muito a tristeza com raiva. Isso. Aí por isso que assistir divertidamente é importante para alguns pacientes. Olha só.
E realmente eu não assisti com atenção. Ele é todo embasado. Tem toda uma lógica teórica ali por trás. Ele tem literatura atrás daquilo ali. Caramba, que legal. Muito bom. E, inclusive, essa questão desse comer emocional, dessa reestruturação, uma coisa que eventualmente, não muito raramente, eu escuto em consultório o único prazer que eu tenho é comer. Olha aí, isso aí acontece bastante. Exato. Como é que você gerencia isso? É o único prazer que eu tenho em comer. Primeiro, eu começo muito trabalhando com alimentação plena. Que Não tem sensacional. problema nenhum ter prazer em comer. Vamos ter prazer em comer. Não tem nada de patológico nisso. Fomos projetados aqui para gostar de comer. Tudo certo. Não tem nada de errado nisso. Bom, Maravilha. vamos aprender a comer. Vamos comer com atenção plena. Vai comer? Come mesmo. Quanto mais atenção plena você come, menos você come, né? Então, a atenção plena não é uma técnica de emagrecimento, mas ela ajuda bastante, Muito obrigado. né? Por favor. Porque você consegue matar uma vontade com muito pouco. Então, primeiro, tudo bem, não tem nada errado se você gostar de comer. Mas por que as outras áreas não estão dando prazer? E precisando da psicoterapia, muito séria. Por que ela não tem prazer, né, no que ela faz, nas relações interpessoais, né? A gente tem... A maior pesquisa na ciência é de psicologia em Harvard, não sei se já ouviu falar. É o que faz a vida ser boa. E começaram 3 gerações atrás. Ah, sim, já vi. E aí, o que faz a vida ser boa? E aí as pessoas no começo julgavam. Deve ser fama, deve ser dinheiro. Sim, o clássico, né? Deve ser muito famoso, deve ser ter muito dinheiro. E aí a pesquisa foi. O que era? Relações interpessoais. Então, geralmente, você olha uma pessoa dessa, como estão suas relações interpessoais? Né? Por quê? Só a comida dá prazer. E às vezes você entra, não é verdade não, mas às vezes ela tem uma vida muito boa. Elas pensam que só tem prazer em comer, ela não está consciente de que ela tem amigos, que ela tem família, que ela, enfim, né? Então, opa, sério, você se reuniu com seus amigos, você precisou comer tanto, mas teu amigo não era legal para estar batendo papo? Isso é sensacional. Né? É como se você... É como tem uma analogia que eu gosto muito. É assim. É como se você fizesse uma festa. Tem muita gente bacana. Muita gente legal nessa festa. E você ficasse agarrado só um. Isso. Só a comida. Só tem a comida. Mas tem ali cara, uma pessoa incrível pra você conversar. Não, comida. Então não é que você não possa ter comida. Por que você não tá? Né? Então, assim... É trabalhar esses outros aspectos, né? A gente fala enriquecer a vida da pessoa, né? E é até legal que tem festa que é tão legal que você, cara, você não quer parar pra comer, Tem. não é? Então, não é tanto prazer assim, como a pessoa pensava. Ficar essa centralidade, né? Isso. E, inclusive, do ponto de vista médico, a gente vê que tem uma expectativa muito grande dos pacientes das medicações, né? Sim. Então, Tá uma loucura. Tá uma loucura. de uma maneira geral, tá uma loucura. Virtualmente falando, me impressiona. Isso. E, inclusive, no quesito de compulsões alimentares, né? Eles acham que eles vão resolver a compulsão alimentar com comprimidinho, que eles tomam ali 1 vez por dia, 2 vezes por dia. E muito longe disso ser verdade. E aí eu vou trazer um outro trabalho, que ele avaliou placebo, bupropiona com psicoterapia e psicoterapia isolada. E esse trabalho ele me deixou boca aberta. Interessante resultados. Então, a eficácia dele no paciente, ele atingiu uma diminuição de 5% de peso corpóreo. Eu não lembro se foi 24 semanas, 12 semanas, mas no período lá do trabalho. Com placebo, foi de 11%. Os pacientes eles conseguiram atingir uma diminuição de 5%. Com bupropiona, 18%. Com psicoterapia e placebo, 31%. E com psicoterapia e bupropiona, 38%. Então, é que nem a Tarsila falou. Psicoterapia é a ferramenta para a gente tratar a compulsão alimentar. Eu li esse trabalho hoje, eu fiquei abismado. Eu fiquei, gente, eu, médico, trato emagrecimento todo santo dia, eu não imaginava. Eu não imaginava tamanha eficácia, tamanho sucesso, tamanha assertividade nessa questão. Isso, inclusive, isso para mim muda muito como é que eu vou fazer a organização de consultório. Como é que a gente faz a priorização das coisas.
Porque é muito melhor a gente utilizar uma ferramenta muito eficaz do que a gente utilizar várias ferramentas que elas são mais ou menos, o paciente ele demanda muita energia, fica com aquela sensação de que ele não é capaz, que ele não consegue, que ele é impotente e acaba largando o tratamento e vira a chavinha do Jaque, né? Jaque, eu não consigo, eu vou comer tudo. Eu pote inteiro de sorvete, vou derrubar a geladeira, enfim, sim. Inclusive, do ponto de vista médico, tem algumas coisas que a gente consegue fazer que realmente ajudam, né? Então, tem algumas ferramentas que eu gosto de usar, que eu uso com uma certa frequência nos pacientes. Pessoalmente, o que eu mais gosto é da associação bupropiona-naltrexona. Naltrexona? Tá. Falando bioquimicamente, a gente tem um sistema PONC que, quando ele é ativado, ele desliga a fome. A bupropiona, ela ativa esse sistema PONC, só que vai chegar uma hora que ele não pode ficar sem fome o tempo inteiro, né? O corpo ele faz o feedback, ele faz uma retroalimentação e ativa isso de novo. Quem impede que esse sistema ele seja reativado é a naltrexona. Então é uma combinação muito feliz a gente fazer essas duas coisas. E particularmente, isoladamente, o que elas fazem além disso? A bupropiona ela tira um pouco aquele... Não, o paciente sente menos falta da comida. Então, sabe o paciente que chega em casa e quer comer o chocolatinho? Aquele exemplo que eu dei no começo? Então, o paciente dentro de um plano alimentar, dentro de uma psicoterapia, quando ele sabe o que ele tem que fazer, com a medicação, ele sente menos vontade de chocolatinho. Entendi. Ele continuaria por hábito. Mas se ele estiver dentro de uma programação, ele consegue passar ele por cima com menos sofrimento. E a naltrexona, ela age um pouco mais na questão do prazer. Ela tira um pouquinho o prazer da comida. Então, aquele paciente que tem aquele apetite mais hedônico, aquele apetite que precisa de comidas prazerosas, a naltrexona ela ajuda bastante. Tem, inclusive, um caso de um paciente que ele era viciado em Coca Zero. Mas assim, de tomar 2 litros de Coca Zero por dia. E ele começou a fazer uma combinação de medicações que envolvia bupropiona e naltrexona, estava na fila, para você ter uma ideia, ele abriu uma Coca Zero na fila do supermercado. Ah, sim, já. Ele abriu, ele começou a tomar, ele jogou a copa no... Tem Então, combinações medicamentosas muito doidas. Então, isso não funciona com todo mundo, não é todo mundo que vai acontecer assim, mas a gente tem algumas ferramentas que a gente consegue utilizar e a gente tem uma especificidade, que nem vocês falaram, a gente tem uma individualização. Não é que isso vai funcionar para todo mundo. De longe isso não vai funcionar para todo mundo. É 1 em 10, e para mais, né? Que vai ter esse tipo de efeito tão agudo e tão eficiente como essa medicação teve. Uma medicação que ela é muito... O próprio Ozempic, Victoza, Saxenda, as canetinhas de uma maneira geral, elas desligam a fome, Sim. diminuem bastante a fome, mas um cuidado que a gente tem que ter é que compulsão não é excesso de fome. Verdade. Né? Compulsão é um consumo alimentar descontrolado. Então, já tive há bastante tempo atrás paciente que utilizava essas canetinhas e que continuava comendo. Sim. Já veio bastante também. Porque não era aquele botão que a gente precisava apertar. Então, isso é importante a gente falar, porque essas medicações estão sendo muito amplamente utilizadas. São medicações sem controle de receita, sem retenção de receita, e que muitas vezes ela não vai ajudar o paciente e pode até ser que piore em alguns aspectos. Sim. Por vários aspectos, porque o paciente ele pode sentir uma certa dependência, é o tipo de paciente, eu só emagreço com medicação, sem medicação eu fico descontrolado. Sim. Talvez a gente possa separar um pouquinho, né, a obesidade da compulsão de novo, né? Sim. E olhar os casos de obesidade com compulsão, né? E como, trazendo o que o Vitor falou, né? Essa reconexão com a fome, ela é um dos papéis do tratamento, né? Então, se a pessoa tem uma compulsão, ela precisa aprender a lidar com essa fome, a se conectar, né? E alguns pacientes, quando eles têm isso cortado com medicamento, eles não trabalharam, né? A gente vê pacientes que estão numa situação de descontrole tão grande que eu falo, vá para o medicamento, vamos baixar aqui um pouquinho, mas a gente vai precisar trabalhar. Quando você sair, trabalhar essa conexão da fome. Porque ela nunca foi trabalhada
né? Processo. E aí que tá, né, a grande questão, eu acho, né? De como ele trabalha essa fome, né? E, e outra questão que talvez em alguns casos não funcione é que a compulsão, ela tem uma comorbidade altíssima com os outros transtornos mentais, né? A gente tem dados aí 90% de comorbidade. Então, a pessoa vem com compulsão, ela tem um TDAH, ela tem um borderline, ela tem uma depressão, ela tem uma ansiedade, ela tem fobia social, ela tem impulsividade. Tem algo 90%? 90%. Tem algo antes ali para tratar. E muitas vezes é preciso tratar o transtorno antes da compulsão, né? Então, 90% dos dados que dão. Eu, na minha experiência clínica, nunca recebi uma pessoa que tem compulsão que não tinha comorbidade. Sempre teve, né? Que louco. Sempre tem ali, no mínimo, ansiedade, o transtorno de ansiedade, né? Então, os dados são 90%. Então, às vezes, também os pacientes não porque você tratou ali, né? Mas Isso é complexo. Porque, olha só, vamos empilhar tudo aqui. Obesidade com compulsão. Aí tem um toque. Mas aí botam ali uma quetiapina. Aí, não, peraí. Quetiapina mas vamos botar agora no Saxenda? Mas, olha a bagunça que já é só porque virou não, agora a gente bota um Venvance de 70. Aí inibiu. Aí a pessoa não consegue levantar sem o Venvance. Olha quanta treta você vai colocando ali dentro dessa pessoa. E eu pontuei assim sobre obesidade com compulsão, porque ainda tem a questão você tem ali um ambiente inflamatório, no caso do indivíduo, né, com obesidade. Aí bagunçado essa questão da liberação da leptina, então ele não chega na saciedade. Não, agora lançou aí o tal de comer emocional, comer com atenção plena, mindful eating, é só prestar atenção. Aí presta atenção, mas ele não chega na saciedade. Aí tô pontuando tudo isso por causa do nosso manejo. Isso parece que virou uma... não, agora é comer com atenção plena, mindful eating. Agora eu emagreço. Não, agora eu uso Ozempic. Pô, mas tem tanta outra coisa pra você resolver antes, né? E acredito que só de a gente saber olhar, né, o que a gente está trabalhando ali, faz toda a diferença no tratamento. Mas o apetite, a saciedade, ela é atrasada. Isso. Assim, aquela história do arrozinho, meu filho, você sempre vai sair da mesa com a fominha, mas essa fome passa. E eu tô pontuando isso aqui pra gente, porque o que como eu acredito muito na psicoterapia, para todos esses casos que a gente citou aqui, resumindo, isso não é porque eu sou contra, a psicoterapia eu acho que é o que mais dói. É muito mais fácil tomar um remedinho, né? Dói menos. Se tocar a ferida. Dói. Eu não vou lá. Aí tu chega no consultório, tem um lenço, a caixa de lenço. Por que aqui com o dente? Tranquilão, velho. Não, eu prefiro um remedinho. É trabalhoso. Então, acredito que se a gente começasse pela psicoterapia, autoconhecimento, minha fome, minha saciedade, o medicamento ideal, minha fase com a comida, tudo daria certo. Eu tenho um ponto de vista otimista sobre essa combinação de exercício físico, o medicamento, a psicoterapia, enfim, só pontuando detalhes. Galera, é verdade. Os pacientes são resistentes à psicoterapia. Então mesmo. É a profissão que eu mais tenho dificuldade de indicar. Nutrição Vai. vai com alguma resistência, mas vai. Psicoterapia. Mas pode deixar, vou pegar uns no laço. Vou pegar seu contato. Tem uma mãe. Vai. Não, sério. É o seu mesmo, sério. É porque eu já fiz isso, eu aprendi com meu terapeuta. Cara, não, acho que você tem que ir no psicólogo e tal. Vai, marca com ele aí. Marca aí. Assim, é porque eu já vi que na nutrição também é difícil a indicação, né? E aí já parece meio loucura, tá, galera? Essa conduta eu não faço com todo mundo, queria dizer isso aí para os telespectadores, ouvintes. Mas é que às vezes funciona. Eu falo isso para aquela galera ali que tem uma dificuldade de iniciativa, né? Para outras pessoas, obviamente, isso seria uma invasão, mas perceber, né? Sentir, dependendo do tato que a gente tem ali com o paciente, não, esse aqui tá mais aberto a isso.
Tipo, não, vamos marcar então, vamos marcar. Marco. Porque tem os pacientes vocês indicam para nutricionista e eles marcam. Eles saem do consultório e marcam. Então, essa pessoa suscetível a essa conduta aparentemente maluca, mas tem um fundamento, tá? Claro. Mas eu gostei. Funciona, desconecta a pessoa. Eu gostei, de verdade. Tem uma máxima que eu gosto. Tem um paciente que até me marcou bastante. Ele virou para mim e perguntou: Joe, você acha que eu preciso de remédio para emagrecer? Eu virei para ele com toda certeza não. Ah, legal. Com toda certeza não. Porque você conhece o paciente. A gente vê, e a máxima que eu gosto a gente não resolve, falando assim agora de compulsão atrelada à obesidade, né? A gente não trata emagrecimento no tapa, na faca, nem com remédio. A gente trata esse paciente com rotina. A gente tem que colocar esse paciente na rotina. Com auxílio do psicólogo, com auxílio do nutricionista, com auxílio do médico. Então a gente tem que meio que desconstruir um pouco o que virou muitos tratamentos de obesidade. A expectativa numa dieta hiper rigorosa, uma expectativa em atividades físicas estimulantes, uma expectativa em uma medicação potente. Tudo bem? Essas três coisas ajudam e elas têm papel dependendo do perfil do paciente, dependendo do que a gente for implementar com eles. Mas, que nem você falou, tem muita coisa para trás. Tem muita coisa para trás. Não adianta você dar uma planilha linda, alimentar para o paciente, e o paciente ele comer brigadeiro todo dia, na panela. Tem outras coisas para resolver. E aí muitas vezes a gente vai precisar da Tarsila para para alinhar. Acho que o termo mais preciso é esse. Acho que a psicoterapia ela consegue alinhavar todos os outros tratamentos. Porque, voltando nessa questão de dopamina, é um dos eixos metabólicos mais fáceis da gente se perder, do ponto de vista medicamentoso. Então, mexer com estimuladores dopaminérgicos é uma coisa assim que É sutil. a gente perde a mão com facilidade. O paciente pode até criar uma dependência, o próprio Benlance pode dar uma certa dependência à Ritalina da vida. E durante todo o processo de emagrecimento, o que gera motivação no paciente? O resultado. Resultado, exatamente. Então o paciente ele quer perder 10 quilos, opa, eu já perdi 2. Já avancei um botãozinho, um buraquinho no cinto, a calça já está começando a ficar um pouquinho mais frouxa, já está caindo. Ao passo que, quando esse paciente ele atinge esses 2 quilinhos, dopamina, Sobe. Fica feliz. mas e se ele engorda 2 quilinhos? A dopamina estava aqui, em vez dela vir para cá, ela veio para cá. É a frustração. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, a gente tem que alinhavar direitinho esse tratamento para que o paciente tenha uma adesão e não, para que não seja uma coisa maluca. E outra coisa importante da gente pontuar é que a gente pode também mudar essa questão da dopamina, da questão da motivação do final para o durante. Então, por exemplo, o paciente ele está ali fazendo a atividade física dele. Ah, eu vou fazer atividade física porque eu quero ficar bonitão no espelho. O paciente começa a ficar bonitão. Aí daqui a pouco a motivação dele, a dopamina dele não é mais o ficar bonitão. É o exercício físico em si. Então a gente mostrar para o paciente que esse trajeto ele existe. Tem resistência a psicólogo, tem resistência a nutricionista, tem resistência a remédio e tem resistência à atividade física. Então aquela vantagem de ficar ali no mesmo canto é que nem o paciente querer se formar em nutrição sem ir pra faculdade. Sim. Ah, eu quero ser nutricionista. Tá, mas tem que passar no vestibular, tem que estudar, tem que ir pra faculdade, tem que fazer prova, tem que não sei o quê. Existem etapas. Ah, não, mas eu não quero, eu quero só ser nutricionista. É que nem a questão do... Ah, eu quero parar de ter compulsão. Ah, eu quero... Posso falar isso? Parar de ter compulsão? Bom, existe a remissão total. Muitas vezes o tratamento a gente vai conseguir diminuir os episódios e já é um tratamento de sucesso, se a gente pensar em melhoria. Mas a ansiedade a gente consegue sim tratar e não tem mais. Pessoal, considerações finais? Ah, tanta coisa. Dê uma frase pra gente, Vitor. O que você gostaria de dizer para todos os seus pacientes com compulsão alimentar? Consegue? Pois é. Um pedido sério.
é para que as pessoas, elas tenham paciência. Eu acho que é uma palavra importante e autocompaixão também. Porque o que a gente tem hoje, vou falar muitas frases. Uhum. O que a gente tem hoje olha, você tem que fazer, tem que treinar pesado, treinar intenso, tem que fazer uma dieta rigorosa e tem que se dedicar, tem que ser disciplinado. Às vezes esse caminho demonstra para a pessoa uma sensação de dor. E isso é muito vendido, muito difundido hoje, esse conceito de você tem que ser capaz de fazer tudo, dar conta de tudo. E eu vejo que, assim, ter autocompaixão por si mesmo é uma das formas de a gente quebrar esse ciclo de tentativa e erro. Tentativa e erro. Não, vou fazer a dieta difícil, fazer o treino difícil, mas muitas das pessoas não conseguem fazer isso nem num dia, João. Então, autocompaixão é uma forma de você quebrar o ciclo e você cessar a guerra. Não, peraí. Deixa eu aprender o que eu gosto de comer, qual tipo de atividade física eu gosto, por que eu tenho que fazer atividade física. Por que eu tô indo no médico? É só porque tá famoso o remédio? Ou... Não, eu preciso de ajuda. Eu preciso realmente de uma ajuda aqui, porque tem uma demanda minha aqui, neurológica, endocrinológica, que eu não tô conseguindo resolver. E, bom, preciso do médico para me ajudar. Não é só, não quero uma ferramenta ali para acabar logo quando... Não. O caminho, você tem uma vida, né? Vocês têm uma vida. Então, uma forma de viver essa vida é olhar ela de frente. Isso tem mais a ver com comprometimento do que com disciplina e rigidez. Meu jeito de pensar. Com certeza. E você, Tarsila, quer deixar um recado final? Acho que eu queria costurar com o que você estava trazendo. Acho que foi extremamente importante, né? A gente focar mais no processo do que no resultado. Isso. Tá? Então, é um grande problema de quem tem compulsão. É o foco no resultado e não no processo. E já aconteceu com o paciente meu de dizer assim, vamos esquecer emagrecimento? Se esquece. Não imagina, não quero saber se pesou. Foi quando a primeira vez na vida ela conseguiu emagrecer. Que Foi. loucura. Vamos focar no teu dia, no quando você consegue organizar a tua alimentação, quando você consegue se exercitar com coisas que você gosta, o quanto você é gostoso. Tirou o peso. Tirou o peso. E ela parou de ficar. E ela emagreceu pela primeira vez. Isso é macho. Isso é macho. É mais que mesmo. Processo, né? Não resultado, né? O resultado ele vai vir e é de longo prazo. O problema é esse, né? O emagrecimento ele é crônico. Então a pessoa ela fica muito focada no resultado, ela se frustra, vai se frustrar. Não vai querer mais, vai abandonar pela milésima vez, né? Então foco no processo. Eu acho que é muito importante. Quantas vezes eu já escutei, você é minha última tentativa. Isso aí existe. Nossa, a gente tem que ter até um pouco de dedo, um pouco de tato, né, pra gerenciar, pra guiar esse paciente da melhor maneira possível. Mas, pessoal, adorei a conversa, gostaram? Foi sensacional. Eu gosto do sorrisinho, eu gosto, muito bom. Muito obrigado pela presença. Obrigada. Tamo junto. Obrigado, hein? Onde é que você tem? Tchau. Eu tenho que falar onde... eu falo. Então, atendo na clínica... Redes sociais, atendo na Clínica Viva, Júlia Diné, aqui em Brasília. Você que vai em Brasília, vem pra cá, Júlia Diné, no aplicativo, você vai me encontrar. Atendo online também. E vocês me encontram no arroba Nutrivitor Machado. Tem aqui? Não tem aqui. Nutrivitor Machado, você encontra tudo lá. Porque vai ter lá o Instagram. Aí lá do Instagram você vai encontrar lá o YouTube. Nutrição Sem Série. Eu tô na área. É isso aí. Tarsila. Vocês me encontram no meu Instagram, Tarsila_Dantas, né? Psicóloga tem online, então tem no Brasil inteiro. Me sigam lá, a gente bate um papo lá bem legal. Legal. E eu, João Mesquita, médico endocrinologista, @dr João Mesquita. Vocês me encontram no Instagram e aqui no YouTube e na Clínica Lotus, atendo presencialmente e virtual. É isso aí. Fiquem com Deus. Boa noite.